Olá, eu sou o professor João e hoje nós vamos ter uma aula do Ensino Fundamental 7º ano. Aula 5, tópico 4, números consecutivos. Ensino Fundamental 7º ano. Aproveite e inscreva-se no meu canal no YouTube. Um número e seu antecessor ou um número e seu sucessor formam pares de números consecutivos. Exemplo, 5 e 6 são números consecutivos, porque o 6 vem depois do 5, ou o 5 vem antes do 6. Outros exemplos de números aqui, 2, 3 e 4. Então, os 2, 3 e 4 vêm um depois do outro, então são consecutivos. 7 negativo, 6 negativo e 5 negativo também vêm um depois do outro, né? Então, eles também são consecutivos. 10, 11 e 13, 10, 11 e 13 não são consecutivos, né? Porque o 10 e o 11 vêm depois do outro, mas depois do 11 não vem o 13, vem o 12. Então, não está na sequência aqui um depois do outro. Então, não são consecutivos. Agora responda. Item A. Qual é o consecutivo de 5 negativo? Existem vários aí nessa pergunta, né? Poderia ser o que vem depois ou antes. Então, aqui eu vou colocar o que vem depois, tá? Então, o consecutivo do 5 negativo vai ser o 4 negativo. B. Qual é o consecutivo de 10 negativo? Então, 9 negativo. C. Qual é o consecutivo de 0? 1 positivo. D. 4 negativo, 3 negativo, 2 negativo são consecutivos? Sim, né? Escreva um par de números consecutivos de forma que ambos sejam positivos. Então, eu tenho que pegar aqui números consecutivos que sejam positivos. Então, eu tenho uma resposta pessoal, eu vou dar a minha aqui, tá? Então, eu tenho aqui, 12 e 13. Poderia ser qualquer outro, 15, 16, 14 e 13 e 15. Tá? B, ambos sejam negativos. Também resposta é uma resposta pessoal, porque existem infinitas respostas. Tá? Então, eu vou dar aqui, olha lá, 121 negativo e 120 negativo. C, um seja positivo e o outro seja negativo, nessa ordem. Então, tem que ser positivo e depois um negativo. Não tem, né? Não existe eu ter um número positivo depois vir um negativo. Tá? Depois do positivo não vem negativo. Então, escreva um trio de números consecutivos, de forma que os 3 sejam positivos. Então, eu vou pôr 3 números positivos agora. Resposta pessoal, 5, 6 e 7. B, os 3 sejam negativos. Olha lá, uma resposta pessoal, 15 negativo, 14 negativo, 13 negativo. C, somente um dos 3 seja negativo. Então, 1 negativo, 0 e 1. Aqui não tem como eu colocar outros números. Por quê? Porque depois do 1 negativo só vem o 0. Então, o 0 não poderia faltar. E depois do 0, o 1. Então, um deles é negativo. D, somente um dos 3 seja positivo. Olha aqui. Então, o 1, que é positivo, 0 menos 1. A mesma resposta, né? Então, são duas perguntas diferentes com a mesma resposta. É isso, pessoal. Tá ok? Aproveite e inscreva-se no meu canal, aquele que ainda não o fez, tá? Assista aí a outros vídeos como esse, comentem, tá? Dá um like, né? E assistam aí as outras aulas aí que eu preparei para vocês. Tá ok? E é isso, até uma próxima aula.